my world, this is my planet, and my planet rocks, 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 rocks. Oi pessoal, hoje a entrevista é mais que especial, tô com uma das pessoas que eu mais admiro, uma pessoa assim que é incrível, que é um motivo de orgulho pro Brasil e pro mundo, a Viviane Sena. Adoro você sabe. Muito feliz, viu? Muito mesmo, que eu sei da tua agenda, eu sei da correria. Então, eu tava falando aqui, até antes da gente começar aqui com o pessoal, que tô num dia assim de glória, né? Porque tem aquelas pessoas que a gente admira muito e eu sei o ser humano que você é. Então, tô muito feliz. Quero começar a perguntar a primeira coisa pra você, assim, quando que você, assim, você é uma pessoa que, na minha opinião, encontrou o propósito e segue teu coração. Quando foi o momento da sua vida que você, assim, que você sentiu que era um caminho, que você ia seguir o caminho da educação, fazer o que você faz hoje no Instituto, que é um trabalho incrível? Pois é, né? Uma história bem, assim, não planejada, né? Primeiro, assim, eu sempre trabalhei com psicologia, né? Eu sou psicóloga e eu trabalhei durante 20 anos como terapeuta de crianças e adolescentes e também de adultos. Então, eu sempre gostei de ajudar, até por isso, né? Eu escolhi essa profissão e só que eu me via nela até ficar velhinha, né, de bengalinha, atendendo meus pacientes, porque eu gostava muito, né, e gosto muito dessa área. E uma vez eu fui no cinema e antes do início do filme passava esses trailers, né, de coisa, e tinha um filme da Fundação Bradesco mostrando o trabalho no interior do Brasil, da Fundação Bradesco, as crianças e tal, em condições, né, de muitas vezes bastante difíceis. E eu e o meu marido, na época, a gente olhou aqui e falou assim, nossa, que legal, né? Puxa vida, que coisa incrível. Deu assim aquela, assim, puxa, quem sabe um dia, né? Poder fazer uma coisa assim. Mas era uma coisa tão fora da minha possibilidade, né? Assim, de horizonte, que é aquelas coisas que passam assim, né? Aí o que aconteceu? Muitos anos depois, muitos anos depois, o Ayrton estava aqui no Brasil, já era tricampeão e tudo mais, e a Fórmula 1 começava sempre em março aqui no Brasil, o começo do campeonato era no Brasil, e não o final, como atualmente, né, a gente termina, né, a temporada de Fórmula 1. Então ele já estava aqui para o começo do ano, ele passava o final do ano com a gente, na família, e aí ele já fazia a primeira corrida no Brasil. Então ele estava aqui em março e ele pegou e falou assim, Viane, eu queria muito ajudar o Brasil, as crianças, e eu gostaria que você pensasse como eu poderia fazer isso, porque eu não tenho a menor ideia, não tenho a menor experiência, eu queria que você pensasse. E justamente por eu ser dessa área de ajuda, tal, na área de saúde, né? E aí eu falei, tá bom, ok, deixa eu pensar um pouco e a gente volta a falar. Só que justamente não deu tempo, porque isso foi em março e em maio, dali 2 meses, ele teve o acidente. Então, acabou que não deu nem tempo da gente voltar a conversar, mas aí foi que a gente, como família, decidiu que a gente iria fazer isso. E o mais engraçado era que justamente era uma coisa que eu tinha tido vontade de fazer tantos anos antes, ele nem sabia disso, e a expressão dele, o desejo dele de fazer alguma coisa, coincidiu muito com essa minha vontade anterior, e aí juntou as duas coisas, e só que ele pegou e foi embora, né? Largou o bastão e ficou comigo o bastão, e aí eu levei adiante isso, que era uma coisa que eu tinha uma identificação. O que eu fazia era no nível individual, no consultório eu atendia um monte de crianças que tinham condições econômicas, né, difíceis, então sem pagar, e aí eu pude fazer essa ajuda de uma maneira planejada e sistêmica, em larga escala, dentro desse novo cenário, que foi meio que uma coincidência do desejo dele com o meu, e aí teve esse casamento que acabou gerando esse instituto. Né? Aquele discurso do Steve Jobs que ele fala que depois a gente vai ligando os pontos. E Vivi, qual foi o maior, assim, de você, porque hoje é a causa da sua vida, né? O que eu admiro é que você faz isso muito de coração e
Assim, a gente acha até legal falar os números aqui, eu até tenho muito orgulho de fazer parte do Conselho dos Empresários, vejo o trabalho que é muito sério, um trabalho assim que eu acho que é motivo de orgulho para o Brasil, hoje é uma referência no mundo o que o Instituto faz, e eu falo para todo mundo, porque eu acho que tem muita gente que conhece, já, mas tem muita gente que não conhece, porque são quantas crianças até hoje que vocês já conseguiram ajudar, porque é impressionante, assim, né? Acho que tem muita gente que não tem noção da dimensão do que você faz hoje, do que você lidera esse time e, nossa, é impressionante. Eu acho que, de fato, essa lógica da escala é uma lógica não comum e nem existia na época que a gente começou. Na verdade, foi a gente mesmo que criou esse conceito de escala nessa área de terceiro setor, no trabalho com educação, porque a lógica e o paradigma vigente quando a gente começou, há mais de 20 anos atrás, era a lógica do varejo, né? Então, você faz um projeto aqui, atende lá meia dúzia de criança aqui, 2 dúzias lá, 100 lá, 500 ali, e é uma lógica quase que de ilhas, né? De Disneys, né? Onde você tem ali, mas é uma lógica de varejo para enfrentar um problema de atacado. E então não fecha essa conta, porque o Brasil tem um problema de larga escala para resolver, de atacado. E não adianta ser com uma estratégia de varejo para enfrentar um problema que não é na mesma escala do varejo, né? Então, quando eu comecei há 20 anos atrás, eu comecei com a lógica vigente, que era a lógica do varejo. Estava atendendo já 40 mil crianças, né? Nesse segundo ano de instituto. Mas eu ia para os projetos, via que as crianças estavam sendo desenvolvidas, a gente conseguia desenvolver o potencial delas, só que eu pensava assim, nossa, mas e as outras que não estão aqui? Que nunca vão estar aqui? Que a gente... Porque eu percebia que ali elas iam ter, mas e as outras? Todas, né? E aí eu voltava muito mais aflita do que quando eu ia para os projetos, eu ia sempre. E aí eu voltava e eu não sabia qual que era o problema, eu estava topando com o problema, eu não sabia nomear o problema. Na hora que eu consegui nomear, que eu estava indo com uma estratégia de varejo para enfrentar um problema de atacado, aí fechou a Gestalt e eu falei assim, eu estou com a estratégia errada, essa é a estratégia vigente no setor, mas ela está errada. Ela pode servir para um país desenvolvido, onde o estado de bem-estar cobre todo mundo, o que sobra é uma pequena parcela, você pode ir com filantropia, com estratégia de varejo. Mas no Brasil, países como o nosso, que praticamente todo mundo fica de fora, você tem que ter uma outra lógica. E a gente criou essa lógica de escala. E eu transformei o Instituto, literalmente, numa espécie de laboratório. O modelo que eu falei assim, como é que você faz escala sem virar governo? Que essa era a pergunta. Não tinha. Para resolver essa pergunta aí não era nada fácil. Não era fácil, porque não tinha nem a pergunta, quanto mais a resposta. Aí quando eu consegui formular a pergunta, aí eu fui pensar na resposta e a gente... eu acabei chegando à conclusão, eu fiz uma analogia com o sistema, com a área de saúde de onde eu vinha. Você pensar um Freud, um Jung, um grande, né, terapeuta, ele atendeu, sei lá, 100 dúzias de pacientes, um tanto de pacientes durante a sua vida, mas a partir desse atendimento, que é de pequena escala, né, sei lá, 20, 30, 50, 100 dúzias de pacientes, eles criaram uma escola de pensamento. E essa escola de pensamento atende milhares de pacientes no mundo. Ou a lógica do laboratório, que você tem um vírus que está atacando a população e você cria uma fórmula que resolve o problema não só em você ou em mim, mas em qualquer pessoa que tem aquele vírus. Então, eu trouxe esse modelo da área de saúde para dentro da área de educação, porque eu percebi que esse era o tamanho do desafio que o Brasil tinha. Ele é um desafio de escala e você tinha que ter um modelo para atacar a escala. Então, eu transformei o Instituto num laboratório, entre aspas, né, que desenvolve soluções, que desenvolve modelos para esses desafios de escala, quase como que vacinas, né? Então, por exemplo, um problema que é sistêmico no sistema educacional, que é a repetência. As crianças repetem muito. E isso generalizado em qualquer estado, município do Brasil. Não adianta eu ir lá e fazer um projeto de repetência na sua escola, porque o problema é generalizado. Então, eu criei um modelo, a gente desenvolveu aqui um modelo, que ele serve para a cidade do Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, grande, pequena, de qualquer tipo, que nem é uma vacina, praticamente.
Então, quando você aplica esse modelo, você não só recupera anos perdidos em repetência em um ano, como a criança aprende a aprender, ela não repete mais e vai para frente. Então, a gente aplicou isso em estados inteiros, em municípios enormes. Agora mesmo saiu o governador de Tocantins daqui do Instituto, a gente, no primeiro mandato dele, fez isso lá, e o resultado era de 99,9%. É que nem uma Sabin, se aplica todos os componentes do modelo, as crianças saram isso no nível do sistema todo, da rede estadual toda. A gente atendeu mais de 500 mil de crianças só com esse programa especificamente. Então, eu transformei o Instituto nessa uma espécie de laboratório que desenvolve soluções para os diversos desafios que o sistema educacional brasileiro tem, e a gente aplica isso junto com os governos estaduais e municipais nas redes públicas de educação. E aí as crianças saram, as crianças aprendem, as crianças vão para frente, e com isso foi que a gente atendeu tanta criança. Por ano, a gente atende 1,5 milhão, 2 milhões de crianças a cada ano. A gente forma cerca de 60, 70 mil educadores por ano, que é mais do que todas as faculdades de pedagogia do Brasil formam a cada ano. E a gente atende 600, 700, 1.000, 1.200 cidades. Depende do ano o que a gente vai trabalhar em termos de escala. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que enfrentar até hoje? Ou uma das mais, assim? Uma difícil foi logo no começo, porque eu adorava atender no consultório, meus pacientes, e realmente esse era o minha percepção de futuro estava baseada nessa visão. E quando eu comecei o Instituto, eu mantive o consultório, né, os dois ao mesmo tempo. Então, eu achei que daria para fazer, né? Você não viu o tamanho do desafio, né? Não, eu só achei que dava, só que conforme eu fui percebendo a dimensão, a questão da escala, a questão da ineficiência, todo um conjunto de coisas, eu fui vendo que tinha que fazer muito mais. E como eu não tenho menor, não me conformo com coisa mal feita, ou eu faço direito ou eu não faço, essa coisa do perfeccionismo e do foco em resultado e em eficiência, que boas intenções, para mim, é só linha de largada. Não é linha de chegada. Para mim, linha de chegada é resultado, é mudança, é a criança realmente aprender. Então, isso exige um nível de esforço gigantesco. E aí as coisas começaram a ficar incompatíveis, porque os pacientes, eu também não podia errar com os pacientes, e não podia errar com as crianças nas escolas. Então, as coisas foram realmente ficando cada vez mais incompatíveis em termos de tempo. E aí eu tive que decidir quem que eu sacrificaria, né? E aí eu tomei a decisão de sacrificar o consultório. E o que você mais gosta no que você faz e o que você não gosta? O que é muito bom, assim, que te move? Porque eu fico pensando, tem que amar, tem que estar linkado para superar o que você já superou e continua superando, todos esses desafios e tudo, e fazer esse trabalho incrível que você faz. O que te move, assim? O que você gosta realmente, assim, e a parte que você não gosta? Olha, o que eu gosto é da parte das crianças e de ver elas darem certo, elas dando certo, elas desenvolver o trabalho com a equipe, a gente fazer reunião, a gente inventar saídas, descobrir jeitos para virar aquela situação, criar, né, novas coisas, trazer conhecimentos novos para a área, porque a gente faz isso, né, a gente procura o melhor conhecimento já produzido em ciência, a gente traz conhecimentos de ponta e os que não tem, a gente desenvolve. Então, a gente é um centro de conhecimento que tanto mapeia no mundo o que tem de mais avançado, de mais eficiente para certos desafios, quanto a gente cria aqueles que não estão criados e precisa para aquele, né, determinado desafio. Então, é muito legal você criar, você desenvolver, você conhecer coisas, você buscar novas coisas. É uma coisa muito estimulante. Então, eu sou uma pessoa curiosa, que é instigada, né, por conhecimento, e eu acho isso, sim, absolutamente uma delícia, que nem comer um prato, assim, né, apetitoso. O que eu não gosto?
Eu não gosto de coisas formais, eu não gosto muito de eventos, eu não gosto muito de... Isso é convocado para um monte de coisa. Não é que você tem que ir, não. Fico pensando. Não, é difícil, porque você, né, todo dia a gente estava conversando aqui, né? É convite para tudo quanto é coisa, né? Então essa parte mais formal, você pudesse deixar de lado. Tem gente que gosta muito, né, dessa parte. Eu não, eu gosto mais desse trabalho mais... Os bastidores, né? Muitas vezes as pessoas ligam aqui e acho que elas acham que eu passeio, ou sei lá o quê, né? Porque elas se surpreendem muito, que elas descobrem que eu trabalho tipo das 9 às 9 da noite. Se tem alguém que trabalha, você olha... É muito engraçado isso, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que trabalha muito, que é extremamente focada. Eu acho que nem sempre as pessoas talvez consigam imaginar isso, né? Seja por qualquer associação que façam. Eu acho que é um bastidor muito de esforço, né? Que nem com a Ayrton. É a mesma coisa. As pessoas acham que o Ayrton era mágico, que ele sentava no carro e magicamente saía dirigindo assim, que nem... Ganhava, né? Coisa que não vê o esforço, né? O que ele fazia, exatamente, né? Por trás aqui. Não é trabalho duro, isso, né? O trabalho duro, suar a camisa, ele passava na pista, ele andava a pé a pista inteira antes, ele sabia, e ele descobria onde tinha cada buraco, onde tinha cada areinha. Ele era o primeiro a chegar no autódromo, ele era o último a sair, tipo, perto da meia-noite. Ele ficava com os mecânicos, com os engenheiros, até tarde, discutindo a curva, o buraquinho da rebimboca. Assim, ou seja, tinha um nível de esforço, de trabalho, sabe, de investimento enorme. E é óbvio, quando ele sentava no carro e ia... ele tinha condições diferenciadas em relação a quem chegava lá para passear com o carro. Tem mágica. Resultados, atingir níveis superiores de performance e de sucesso, tem a ver não com mágica, mas com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação. E o que eu vejo e me preocupa hoje em dia é que as pessoas estão, principalmente faixa jovem, é uma geração muito ligada na imagem, no imediatismo e na mágica, tipo Big Brother, vou ficar famoso assim, vou ganhar dinheiro assim, eu chego na empresa, em 3 meses eu quero ser presidente da empresa. E não aguenta nenhuma frustração, né? Nenhum não. E eu acho que a gente tem que treinar diariamente, porque a gente ouve muito não. Acho que as pessoas que são boas são as que conseguem ouvir não. E continuar lutando, tem a resiliência, e as pessoas, é o que você falou, acham que tem uma meio fórmula mágica, né? Até tem algumas exceções, mas são 1, 2, 3 pessoas, né? O resto é muita batalha. Né? Na verdade, eu acho que não tem aquela pessoa que não fez um nível de esforço para conseguir chegar em algum lugar, só que isso não é visível. É a tal história dos bastidores, e a pessoa depois conta só aquela história das pingas. Todo mundo quer saber quantas pingas eu tomei, mas não quantos tombos eu tomei, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que isso dá uma visão distorcida para as pessoas, e seja um cara como Ayrton, né, que de fato ele tinha um talento superior, mas o talento sozinho não era suficiente. Ele precisava da oportunidade, obviamente, mas ele precisava também da atitude de esforço. Né? E esse pedaço as pessoas não sabem, ou muitas vezes elas preferem não entender que isso é necessário, porque estão com a expectativa de que é só magicamente que as coisas... E não é. Então, eu acho que é mega importante hoje em dia as pessoas cada vez mais saberem, essa turma nova, saber que a vida não é assim. Batalhar muito, né? Correr atrás, se esforçar. E qual foi o maior aprendizado que você teve com o Ayrton? Assim, a coisa que mais te toca quando você lembra, alguma coisa que você passou? Eu sei que tem muitas, né? Que não dá pra gente falar tudo aqui, só você não tomar sua agenda aqui e ficar até amanhã, mas... Tipo, alguma coisa assim que você fala, putz, isso é uma coisa, acho que você até comentou uma vez, a gente fez um mentor, acho que você comentou, acho que foi uma das coisas, mas qual foi, assim... Nossa, tem tanta coisa, né? Eu acho que a coisa dos valores, das atitudes, das posturas é uma coisa muito forte no Ayrton. Isso a gente recebeu de educação dos pais, foi muito determinante na vida da gente, e eu admiro muito porque o Ayrton realmente ele vivenciou isso numa carreira na área esportiva muito fortemente,
E eu acho que é isso que as pessoas admiram nele, né? Não é só o cara que ganhou um campeonato, 3 campeonatos. Ninguém, né? Não teve que passar nunca por cima de ninguém, fazer nada errado, né? Ele ganhou sim, mas foi pela garra, pela determinação, pelo trabalho, pelo esforço, não foi pelo jeitinho, pela trapaça. E eu acho que isso são coisas que as pessoas valorizam e reconhecem e admiram. Eu acho que isso é uma coisa que eu gostava de ver nele e me inspirava a ter mais e mais essa mesma atitude que a gente recebeu dos nossos pais. Outra coisa foi uma atitude que eu acho muito bonita do Ayrton. O ambiente de Fórmula 1 é um ambiente muito complexo, né? É um ambiente não só muito competitivo, mas nem sempre muito correto, muito honesto e leal, aliás, pouquíssimo leal. E então, assim, por exemplo, a relação dele com o Prost foi sempre muito tumultuada, porque o Prost era uma pessoa que já era, vamos dizer assim, um excelente piloto, era o professor, né? Tinha um status, Exatamente. assim, quando o Ayrton chegou, novo e tudo mais. E, de fato, como o Ayrton era muito bom também, os dois acabaram travando, né? Um duelo que ficou histórico e foi muito legal. Mas nesse processo, o Prost nem sempre teve atitudes muito leais, juntamente com o Balestra e tal. E os dois acabaram, então, meio se separando, o Ayrton, por conta dessas dificuldades. Mas no fim, foi um pouquinho antes de morrer, o Prost já tinha parado de correr, ele estava só irradiando corridas e tal. E o Ayrton estava no carro. E no rádio, assim, antes de começar a corrida, ali no grid, o Prost estava falando e o Ayrton falou pelo rádio: I miss you, Alain. A vida é muito curta para ter inimigos, para gastar energia com isso. Às vezes é mais curta do que a gente imagina, né? Como aconteceu com o Ayrton. Então, realmente, acho que não vale a pena a gente gastar energia boa com coisa ruim, né? Com certeza, não. E você vê, por isso que essa pessoa que você tem essa energia boa também, que sempre fala coisa boa, né? Eu falo, você também. eu pratico também. E se você pudesse voltar 20 anos atrás e dar um conselho para você, 20 anos atrás? Eu me daria o conselho para começar a aprender antes a lição do não. Uma coisa que eu acho que até acho importante falar é que as pessoas têm que perseguir aquilo que elas sonham, porque o que elas sonham, uma grande parte das vezes, tem a ver com o que elas são. E não dá para fazer nenhuma negociação e ser feliz fazendo alguma coisa que você não é. Então, eu acho que você ter uma lealdade consigo mesmo, de conseguir perceber o que você é e ser fiel a si mesmo, de procurar realizar esse ser, porque a gente vem com uma natureza, a gente não nasce qualquer coisa, a gente nasce algo. E conseguir entender, descobrir quem você é, identificar e poder vir a ser aquilo que você é talvez a tarefa mais difícil, mas a mais maravilhosa, porque aí você brilha. É isso que aconteceu com o Ayrton. Ele tinha uma natureza que nasceu para ser o cara que percorria a maior quantidade de espaço no menor tempo possível. Essa relação da maestria entre tempo e espaço fazia parte da natureza dele, e ele teve a oportunidade, mas ele também teve a escolha por fazer isso, porque essa escolha não foi fácil. Ele poderia ter ficado aqui no Brasil, sossegadamente, com a vida feita, com a vida toda que ele tinha. Não, ele foi lá para ralar, foi muito difícil, e assim mesmo ele escolheu essa própria natureza em vez de ficar aqui no bem bom, no fácil e tudo mais. Então, escolher a si mesmo não é uma coisa tão, vamos dizer assim, aparentemente tão fácil, mas ela é o caminho para você se realizar e para você brilhar. Então, eu acho que se as pessoas desejam sucesso, o primeiro lugar que elas devem olhar é para dentro delas mesmas. Boa. E pensarem o que de fato elas desejam.
aquilo que de fato elas gostam de coração, porque é nos sonhos, nos desejos que reside o ser da pessoa. E ela deveria olhar isso e ir atrás disso. Isso significa muito trabalho, muito esforço, nada vem de graça, mas em vez de olhar para fora e ficar querendo ser igual ao outro, ou querer o sucesso de não sei quem, esse não é o caminho é para dentro. E obrigada, amei. Assim, é o que eu falei aqui no começo da entrevista, é de coração mesmo. Você é uma pessoa que eu admiro muito, assim, eu acho que você doa a sua vida, você sabe, aquela também é homenagem, tudo que eu falei que é de coração, é verdade. Não, você é um exemplo, estou muito feliz, viu, da entrevista, obrigada. Você é uma fofinha, adoro você, é uma pessoa também muito especial, um prazer estar aqui com você, viu? Obrigada. Parabéns e muito sucesso. Eba, obrigada, Vivi. Tenho certeza que você adorou esse vídeo, não tem como, né, gente, você conhecer essa pessoa maravilhosa que é a Viviane El, que ela representa para o Brasil e para o mundo, então compartilha esse vídeo. Se você gostou, curte e a gente se vê na próxima semana. Gente, eu acho muito legal esse trabalho que a Paty faz, criando esse espaço sobre empreendedorismo, porque eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa de inspiração para estar num mundo que é tão diferente do que foi o século XX, o século XIX, e empreender, criar novos caminhos, abrir novas perspectivas, é mais relevante do que jamais foi. Então, ter um espaço onde você pode ouvir sobre esse tema, você pode ouvir experiências de pessoas, você pode analisar opções, caminhos, cria uma inspiração interna para você também poder empreender o seu caminho em direção a você próprio, né, em direção à sua própria natureza e em direção ao mundo que está aí, né, prontinho para ser conhecido, conquistado e desenvolvido. Então, eu queria dar os parabéns para a Paty por ter tido essa iniciativa tão bacana e compartilhar isso com tantas pessoas, porque a Paty é uma pessoa, ela mesma, um exemplo dessa atitude empreendedora, batalhadora, é uma pessoa mega para cima, mega alegre, mega cheia de vida, inteligente, competente, que se dedica de corpo e alma a tudo que ela faz. E eu acho que esse espaço é um resultado dessa atitude, dessa postura, desse trabalho dela, que só tem, por isso mesmo, todas as razões para dar muito certo e ajudar muita gente a empreender dentro da própria vida. Então, super parabéns, Paty. Você realmente é um exemplo de empreendedorismo, uma jovem linda por dentro e por fora.